No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você estratégias para lidar e para resolver o problema da timidez das crianças. Oi, meu nome é Yesra, esse é o Manual da Infância e o tema de hoje é timidez. Como lidar com as crianças que são tímidas, o que fazer para que elas deixem de ser. Vamos do começo. A criança que é tímida, ela pode ser tímida por dois motivos. O primeiro é que ela já tem uma tendência da personalidade dela para desenvolver a timidez, e o segundo é porque alguma coisa ou uma sequência de coisas aconteceram na vida dessa criança para que ela perdesse a autoconfiança e acabasse com a sua autoestima também abalada. A criança que tem tendência para ser tímida não significa que ela vai necessariamente ser uma pessoa tímida. A tendência é como se fosse uma facilidade. A criança tem uma facilidade maior para ser tímida. Mas o que vai definir se ela vai explorar isso ou não, se ela vai acabar com esse traço de personalidade ou não, é a forma que essa criança vai ser tratada, as oportunidades que essa criança vai ter para desenvolver habilidades sociais. A gente tem capacidade de desenvolver habilidades sociais por toda a vida. Então, a mesma capacidade que uma criança tem de deixar de ser tímida, um adulto também tem. A gente não perde essa capacidade ao longo da vida. Mas a forma que a gente educa os nossos filhos, principalmente na primeira infância, tem um grande impacto na personalidade que ele vai ter na vida adulta. Então, se o seu filho tem uma tendência para ser uma criança tímida, é interessante que você use com ele ferramentas para não estimular essa característica, para que ele não acabe realmente se tornando uma pessoa tímida. A gente tem como direcionar essa tendência ou não, a gente tem como fazer coisas práticas na vida das nossas crianças para que elas não acabem com esse traço de personalidade. A timidez não é necessariamente um traço de personalidade ruim, negativo. Existem muitas pessoas que não gostam e em excesso pode atrapalhar a vida porque atrapalha as interações sociais. Mas não é uma doença ou um problema urgente que a gente precisa resolver. Ela é um problema somente quando ela atrapalha as atividades. Quando você percebe, por exemplo, que o seu filho deixa de brincar com outras crianças no parquinho porque ele é tímido, porque ele tem vergonha de ir lá interagir com outras crianças, esse é o momento de realmente intervir, porque aí já tá atrapalhando a qualidade de vida dele. Ele deixa de brincar, ele deixa de fazer coisas normais para a idade, porque ele é tímido. Mas se a criança tem aquela timidez, assim, que quando ela chega num ambiente novo, ela fica ali 10 minutos reconhecendo o ambiente, meio tímida e depois se solta, isso já não é preocupante, porque significa que a criança estava mais retraída porque chegou num lugar que ela não conhece, num contexto que ela não conhece, entendeu como as coisas funcionavam e foi se soltando. A questão é, a criança tem essa capacidade para ir se soltando? Experimentar a timidez de vez em quando não é um problema. Inclusive, pessoas que são extrovertidas podem experimentar a timidez. E o que eu quero dizer com experimentar a timidez? A gente pode chegar numa festa, por exemplo, em que a gente não conhece ninguém e se sentir mais vulnerável, e se sentir mais retraído, normal. Isso é até uma proteção natural, né? Instintiva, biológica. A questão é que esse medo de chegar numa festa que você não conhece ninguém vai te impedir de ir na festa, ou o medo de estar na festa vai fazer com que você não conheça ninguém naquela festa. Então a gente tem que medir o grau desse medo, a intensidade desta vergonha que a gente está sentindo. Então você ter vergonha de vez em quando, você ser um pouco tímido em algumas situações e aos poucos ir se soltando, é normal. Só não pode atrapalhar a sua vida, só não pode atrapalhar as suas interações e coisas divertidas que você gostaria de fazer e deixa de fazer porque é tímido. O mesmo vale para a criança. Enquanto a criança está brincando, enquanto a criança está se relacionando, enquanto a criança tem ali experimenta uma timidez moderada de vez em quando, isso não é um problema, mas se você percebe que começou a afetar o dia a dia, que ela não consegue fazer amizade na escola, que ela não quer descer para brincar no condomínio porque não conhece ninguém, que ela não quer estar em ambientes diferentes, aí é o momento de verdadeiramente intervir e usar ferramentas para trabalhar a timidez da criança. A primeira coisa que precisa ser dita a respeito disso é que, em hipótese alguma, nós podemos ou precisamos rotular a criança. Se a criança apresenta um comportamento retraído, um comportamento de timidez e a gente fala para a criança, ela é tímida, você é tímido, nós estamos rotulando essa criança, nós estamos colocando esse rótulo, essa característica na criança. E eu já fiz um vídeo bem completo a respeito da questão dos rótulos, eu expliquei minuciosamente qual é o poder nocivo que os rótulos têm, então se você não assistiu esse vídeo, procura ele na página ou no canal, porque ele tá ali e ele é complementar a essa ideia que eu tô trazendo aqui agora. A gente não pode rotular a criança de tímida, porque o rótulo acaba criando uma
zona de conforto. A criança, ela aceita essa característica e ela acaba decidindo que isso faz parte dela. Ah, não, eu sou tímida e ponto. E é isso, eu sou assim, né? Tem até a música da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, como se ela fosse imutável, como se aquilo não pudesse mudar, como se Gabriela não pudesse ser Joana, como se Gabriela não pudesse ser Beatriz. Ela é só Gabriela, ela é imutável. Quando a gente coloca um rótulo na criança, isso acontece, ela aceita aquele rótulo e ela corresponde àquele rótulo. Então, de repente, a criança teve um comportamento tímido e a gente já foi chamando a criança de tímida, já foi rotulando a criança desse jeito. Ela aceita aquele rótulo e aí ela passa realmente a se comportar como uma criança tímida. Ela nem ia desenvolver essa característica, mas passou a desenvolver porque a gente colocou esse rótulo. E a criança corresponde aos rótulos que a gente coloca. Quanto mais tímida a gente fala que a criança é, mais tímida aquela criança se torna. Então, rotular a criança é extremamente negativo. Seu filho teve um comportamento tímido, ele teve um comportamento retraído, ok, você não precisa dizer para ele que ele é tímido. Isso foi um comportamento, nós podemos trabalhar em cima disso. Nós podemos usar ferramentas que direcionem para outro lado, né? Para uma socialização um pouco melhor, um pouco mais fácil. Não precisa ir colocando rótulos na criança. A gente não coloca rótulos por maldade. Muitas vezes a gente fala sem querer, a gente acaba falando sem nem perceber, mas precisa tomar cuidado, precisa prestar atenção nisso, porque o rótulo que nós estamos colocando na criança, ela passa a corresponder. A criança tá na fila do banco com você e alguém vai e faz uma gracinha pra ela, ela se esconde atrás da sua perna. Se você fala pra pessoa, né, ou pra criança, ela é tímida, pronto, ali você implantou um rótulo. E se você continua repetindo isso em outras ocasiões, você está reforçando esse rótulo. Então não é porque a criança experimentou uma sensação de vergonha que ela já precisa receber essa característica de tímida para a personalidade dela. Então começa daí, não vamos rotular as crianças pra gente não incentivar um comportamento que pode trazer prejuízos para socialização, né, para o desenvolvimento dela. Outro ponto importante quando a gente fala de timidez, ou melhor, quando a gente fala de como trabalhar a timidez da criança, é a gente ponderar se nós estamos, enquanto pai, enquanto mãe, cuidador, dando autonomia o suficiente para essa criança. Por quê? A criança precisa aprender a fazer coisas por ela mesma, ela precisa aprender a fazer coisas sozinhas. Isso tem um benefício enorme para a vida dela e isso tem um benefício enorme para a autoconfiança dela. Quanto mais coisas a criança faz sozinha e consegue fazer por ela mesma, mais autoconfiante ela fica das próprias capacidades. Então, a gente desenvolver a autonomia, a gente desenvolver a independência nas crianças desde muito pequeno é essencial para a gente não estimular um comportamento de timidez. Por exemplo, deixar a criança se vestir sozinha, deixar a criança tomar banho sozinha, deixar a criança escolher a própria roupa, arrumar a própria cama, colocar comida para o cachorro, qualquer coisa que a criança possa fazer sozinha e desenvolver a autonomia dela é importante para esse processo dela ser ou não mais tímida ou menos tímida, porque isso está relacionado com a confiança que a criança sente nela mesma e nas capacidades que ela tem de exercer coisas. Se você acostuma o seu filho, por exemplo, que você vai dar sempre comida na boca dele, e aí ele faz 4, 5 anos, já tem idade para comer sozinho, você continua dando comida na boca dele, numa ocasião em que vocês forem num restaurante, por exemplo, ele vai se sentir muito mais tímido, muito mais envergonhado de precisar comer sozinho do que ele se sentiria se ele simplesmente tivesse desenvolvido aquela habilidade. Então a autonomia é importante para a socialização, para desenvolver as capacidades da criança. No nosso dia a dia, existem uma série de coisas que a gente consegue fazer que estimulam a autonomia da criança. Você pode separar 2, 3 conjuntos de roupa, por exemplo, e perguntar para a criança qual ela quer vestir. O fato da criança tomar uma decisão, fazer uma escolha, é importante para ela confiar nela mesma, para ela confiar nos próprios potenciais, nas próprias características. Eu controlo, eu mando em mim, eu falo por mim mesma. E isso é importante, porque uma característica muito marcante nas pessoas, nas crianças que são tímidas, é que geralmente falta aí um pouco de autoconfiança, falta um pouco de autoestima. A timidez, ela é uma característica que surge do sentimento de talvez eu não seja bem-vindo, ou talvez eu não seja tão legal, talvez não goste de mim. Então, quando a gente chega numa festa, por exemplo, em que a gente não conhece ninguém, nós ficamos tímidos porque a gente não sabe se as pessoas vão gostar da gente ou não. A gente não sabe como essas pessoas são, como que a gente tem que falar com elas, como que a gente tem que se comportar. Então, o fato disso ser um ambiente desconhecido também causa timidez. A criança que não confia nela mesma, que acha que ela não vai ser querida, que acha que outras pessoas ou outras crianças não vão gostar dela, ela tem
tende a ser mais retraída, ela não quer falar com os outros, ela tem medo de levar um fora, ela tem medo de ser criticada, ela tem medo de não gostarem dela, e o medo faz com que ela paralise. O medo em excesso paralisa. O medo, ele é normal, ele faz parte da vida, mas ele em excesso paralisa. E aí se a criança tem medo de ser rejeitada, ela não vai lá pedir para outras crianças para ela participar da brincadeira, porque se as crianças disserem não para ela, a dor da rejeição vai ser tão grande que ela prefere evitar ouvir o não. É melhor eu não ir perguntar, porque se eu não for perguntar, elas não têm como me dizer não, e se eu não levo não, eu não tenho esta dor. Então, desenvolver a autonomia e a independência da criança é importante para que ela desenvolva capacidades e que ela acredite nas capacidades dela. Uma criança que é meio carrapatinho, que é muito grudada no adulto, no cuidador, ela acaba não desenvolvendo tão bem essas capacidades, e aí ela precisa sempre estar com o adulto, sempre estar com alguém que faça as coisas por ela, porque ela não tem confiança que ela consegue fazer sozinha. Então, no dia a dia, a gente precisa estimular a autonomia, a independência da criança. Deixar escovar os dentes sozinha, deixar cortar a fruta do lanche da tarde sozinha. Então, a gente possibilita isso em casa em pequenas coisas do dia a dia. A criança pode arrumar a cama dela sozinha, a criança pode vestir o pijama sozinha, a criança pode escovar os dentes sozinha, se ela já tiver idade, né, para fazer isso. A criança pode cortar a própria fruta do lanche da tarde. Coisas pequenas que a gente estimula a independência, acaba estimulando na criança a autoconfiança. Eu consigo, eu sou capaz, eu posso fazer isso por mim mesmo, e eu não preciso ter medo. Já é uma tarefa que eu domino, é uma coisa que eu sei fazer, eu não preciso ter medo disso. Isso não é desconhecido, porque eu sei me virar. Essa capacidade de saber se virar, ela está intrinsecamente relacionada com a autonomia que a gente dá em casa. Eu sei que é gostoso fazer as coisas pela criança, paparicar os filhos, ou ainda, eu sei que muitas vezes as crianças fazem as coisas erradas ou que demoram muito para fazer. A habilidade que você tem de cortar uma fruta pro lanche da tarde é uma, a habilidade que o seu filho tem é outra. Eu sei que vai fazer mais sujeira, provavelmente vai demorar mais tempo, talvez ele corte errado, mas isso é importante pro desenvolvimento dele. Ele não faz tão bem quanto você, porque ele é muito menor do que você, ele tá aprendendo agora, ele não tem o mesmo cognitivo que você, ele não tem a mesma habilidade motora do que você. Na idade dele, você também não fazia com a mesma excelência que a gente faz hoje. Então, respeitar o tempo da criança e entender que é importante dar autonomia para que ela desenvolva a autoconfiança é fundamental nesse processo. Se a gente passa o tempo todo dizendo para a criança, não, deixa que eu faço porque você não sabe fazer, deixa que eu faço porque você demora, deixa que eu faço porque você faz errado, nós estamos minando essa autoconfiança, nós estamos prejudicando essa autoconfiança. Então, por mais que demore, por mais que não fique perfeito, por mais que a criança não faça com todas as habilidades que você gostaria que ela tivesse, ela precisa fazer, até porque é só ela praticando, é só ela fazendo que ela vai melhorando. Então, no primeiro dia em que ela vai cortar a fruta pro lanche da tarde, ela corta tudo torto, errado, mas no segundo dia já tá melhor, no terceiro dia já tá melhor, no quarto dia já tá melhor, dali a um mês tá perfeito. Então, a gente precisa deixar com que as crianças se desenvolvam dentro desse aspecto. E dentro desse aspecto, tem uma outra característica que são as críticas ou os elogios, porque às vezes a criança arruma a cama, por exemplo, sozinha, aí você vai lá e vê que a cama tá torta, que o lençol que a criança colocou na cama tá torto, e você critica, você colocou o lençol torto, não é assim que faz, tudo mais. Isso também você está minando a confiança da criança, porque se ela fez aquela tarefa, ela fez da melhor forma que ela pôde, ela fez do jeito que ela sabia, e se a própria criança não identificou o erro que tem naquela tarefa, significa que ela não tá pronta para isso, que ela não tem cognitivo para isso. Um exemplo simples é a criança que tá vestindo uma camisa de botões, aí ela veste a camisa e ela botou os botões errados, né, nas casinhas erradas. Aí você pergunta pra criança, você tá pronto? Você se vestiu? Se a criança não falar pra você, eu me vesti, mas isso aqui tá errado, se ela por si só não identificar o erro da camisa, significa que ela não tá pronta pra isso ainda, porque ela tem a capacidade de identificar aquilo quando ela tiver desenvolvimento cognitivo e cerebral pra ver que aquilo não tá errado. Você adulto olha e fala, isso aqui não tá certo, mas você já desenvolveu esse cognitivo. A criança ainda está se desenvolvendo. Então, criticar a criança também acaba minando a confiança que ela tem nela mesma. A criança que veste a camisa de botões errados e não percebe que está errado, ela fez o melhor que ela pôde e está dentro do desenvolvimento dela. Com o tempo ela vai vestir certo, ela vai fazer certo, ela vai perceber sozinha. A gente não precisa criticar. Porque se a gente critica, nós estamos fazendo como se fosse uma espécie de humilhação. Eu sei que usar a palavra humilhação é muito forte, que não necessariamente a gente critica para humilhar, a gente critica para direcionar mesmo, para corrigir. Mas se a criança colocou empenho, amor e dedicação naquilo e você fala que aquilo tá errado, ela murcha, tipo, nossa, mas eu me dediquei tanto para isso e você tá criticando, não tá bom o suficiente, eu fiz o melhor que eu poderia fazer. Quando a criança dá 100% dela em uma atividade e você diz que aquela atividade não tá boa o suficiente, ela sente que o 100%
100% dela não é bom o bastante. E quando ela se sente que ela não é boa o bastante, aí você está prejudicando a confiança dela. Então, quando você dá autonomia para a criança, você tem que saber que ela vai fazer um monte de coisas erradas, que ela vai fazer um monte de coisa torta, e você tem que estar preparado para respeitar o desenvolvimento dela e não criticar. Ah, colocou a camisa de botões tortos? Você pode levar a criança no espelho e perguntar para ela: você está pronto? A sua roupa tá ok? Se ela olhando no espelho não identificar o erro, não é você quem tem que apontar esse erro. Ah, mas meu filho vai sair na rua com a camisa de botões tortas? Qual é o problema? A não ser estético, qual é verdadeiramente o problema? Se a criança não toma banho direito e fica suja, aí a gente tem um problema de higiene que pode acarretar em doenças. Mas se a criança só colocou uma camisa de botões errados, qual é o problema? Além de estético, qual é o problema? Aí vem a pergunta: você está mais preocupado com a estética da camisa de botões do seu filho ou com o desenvolvimento dele? Porque quando a sua prioridade é o desenvolvimento da criança, o cognitivo da criança, não é uma camisa de botões que vai fazer diferença na sua vida, não é um tênis de pé trocado que vai fazer a diferença da sua vida. Na próxima vez em que a criança for se vestir, você pode falar para ela: olha, cada botão vai num buraquinho, você faz assim, você faz assado na próxima vez, porque aí você vai direcionando o comportamento. Mas se agora a criança está pronta para sair e não identificou o erro na camisa de botões, o ideal é que a gente não corrija. Eu não estou dizendo que nós não vamos corrigir nunca os erros dos nossos filhos, eu estou dizendo que tem erros que não acarretam problema. Se a criança vai tomar banho sozinha e fica suja, isso é uma coisa que a gente vai precisar corrigir. A gente vai ter que ir lá e falar para a criança: a mamãe vai ajudar você, aí você ajuda a criança a tomar banho, passa o sabonete nela novamente, tudo bem, legal, você falou para a criança que ia ajudá-la. Não precisa criticar, não precisa chamar ela de porca, não precisa falar que ela fez errado, não precisa falar que ela não tomou banho direito. Você simplesmente fala que vai ajudar: ó, a mamãe vai ajudar você nisso, e aí você vai e ajuda a criança, porque ficar suja acarreta num problema que pode se tornar alguma coisa maior, pode ter uma proporção maior, mas uma camisa de botão não tem proporção nenhuma, não tem problema nenhum. Então não é que a gente não vai corrigir os erros dos nossos filhos, é que nós vamos escolher os erros em que nós vamos corrigir, porque tem coisa que a gente simplesmente pode esperar a criança fazer por conta própria, tem coisa que a gente pode esperar a criança desenvolver sozinha. A criança colocou o tênis trocado, tá bom, ela vai aprender a colocar o tênis certo, não tem motivo para você ir lá, tirar o tênis da criança, colocar direito, falar para ela que ela fez errado. Isso não tem consequências ruins, isso não prejudica a criança em nada, é só uma pequena coisa que ela com o tempo vai aprender a fazer sozinha. Então, quando você tem esse olhar clínico para escolher que esse comportamento precisa ser corrigido e esse comportamento ela vai aprender sozinha e tudo bem, não me traz consequências nenhuma, você consegue possibilitar a autonomia do seu filho, você consegue deixar com que ele faça mais coisas e que ele vá aprendendo por si próprio, né? Ele vai tendo o próprio termômetro para identificar os erros dele e aperfeiçoando sozinho as próprias habilidades. Então, por exemplo, a criança que arruma a cama, mas coloca o lençol torto, isso não traz nenhum prejuízo para a vida dela, isso não é nenhum desvio de caráter, isso não tem nenhum prejuízo para o futuro, ela vai aprender a fazer direito. Então, a gente pode esperar para que ela aprenda, a gente não precisa ir lá criticar e corrigir e falar que está errado. Existem muitos comportamentos da criança que a gente vai precisar corrigir. Eu falei disso no vídeo sobre castigo. Se você não assistiu esse vídeo, procura, porque ele também é um conteúdo bem interessante, bem informativo a respeito de como castigar as crianças. Mas existem outras coisas que não cabem um castigo, que não cabe uma correção. É tão pequeno, é tão simples, é tão insignificante na prática, a longo prazo, que a gente não precisa corrigir. Pode dar tempo ao tempo e esperar a criança cumprir o próprio desenvolvimento. Uma criança que é muito criticada com frequência, ela fica com a autoestima abalada, porque ela fica com a sensação que ela não faz nada direito. E se ela tem a sensação que ela é insuficiente, que ela não faz nada direito, ela automaticamente começa a ter um comportamento mais tímido. Ela não vai querer falar com outras pessoas, não vai querer frequentar ambientes que ela não conhece, porque ela não confia nela mesma, porque ela não tem nem autoconfiança e nem autoestima. A gente precisa ter autoestima para se relacionar com outras pessoas e para acreditar que as outras pessoas querem se relacionar conosco. Então começa daí, dar autonomia e saber não criticar a criança, direcionar o comportamento dela sem ser ofensivo, é fundamental para a gente trabalhar a característica de uma criança tímida. Se o seu filho está apresentando timidez, ele precisa de mais autonomia, ele precisa de menos crítica, ele precisa reforçar a autoconfiança dele, ele precisa engrandecer a própria autoestima. Outro ponto importante para falar das crianças tímidas é se a gente considera o que a criança faz e o que a criança fala. Porque a criança, enquanto criança, acontece um fenômeno com ela que o adulto não escuta o que ela tem para dizer, o adulto não se importa com a opinião da criança. Só que a criança é uma pessoa, e se você é uma pessoa e você tem a sensação que as outras pessoas não se importam com o que você pensa, que as outras pessoas não se importam com a sua opinião, você sente que você não é querido, você sente que você não é bem-vindo. Então, se dentro
da sua casa o seu filho não tem espaço para conversar com você, para falar das coisas que ele gosta, para dar opinião a respeito das coisas, ele não vai se sentir confortável para fazer isso na rua, ele não vai se sentir confortável para fazer isso com outras pessoas. Isso também pode estimular um comportamento tímido. Às vezes a criança tá contando uma história e a gente fala pra criança, tá, mas eu não quero ouvir isso, não me importa. Ou, tá, mas eu tô ocupado com outra coisa. A mensagem que a gente tá passando pra criança é, eu não me importo com o que você tem pra dizer. Só que é ruim quando a gente percebe que uma pessoa que a gente gosta não liga porque a gente quer contar. Se você chega em casa empolgado com alguma coisa e vai contar pra sua esposa ou pro seu marido, e a sua esposa ou seu marido fala pra você, tá, mas esse é problema seu, eu não ligo, você fica chateado com aquilo, você se sente mal, tipo, poxa, eu queria dividir isso com você, sabe? Isso aqui é importante pra mim, eu vim contar pra você que é importante pra mim e você não tá dando atenção. Então a gente precisa considerar a existência da criança, considerar a opinião da criança, considerar o que a criança fala e ouvir de verdade, ouvir com atenção, porque por mais que a criança esteja falando coisas simples, coisas banais, ela está falando coisas que fazem sentido pra ela, do universo dela. É claro que ela não vai falar sobre política com você, ela não vai discutir sobre movimentos atuais, políticos com você, isso é muito complexo pra cabecinha dela. Ela vai falar da casa da Barbie que ela tava brincando, do videogame que ela tava jogando, do amiguinho da escola, porque esse é o mundo da criança. E a gente precisa respeitar que é o mundo da criança, que essas são as coisas que a criança tem pra compartilhar. E quando a criança quer compartilhar isso conosco, significa que ela gosta da gente, que ela confia em nós, que ela quer dividir coisas importantes da vida dela com a gente. É importante pra ela, do universo dela, é besteira pra você, mas é importante pro teu filho. E se o seu filho te interessa, as coisas que interessam a ele também precisam interessar pra você. Você pode não ter interesse nenhum no joguinho que seu filho joga, só que ele tem interesse. E se ele tem interesse naquilo, aquilo também deveria te interessar, porque o teu filho te interessa. E porque você quer ter um contato com ele, você quer ter conexão com ele, pra você ter contato e conexão com ele, você precisa ouvir o que ele tem pra dizer, você precisa ouvir as opiniões dele, as ideias dele, porque isso faz a criança se sentir aceita. Se você tá num ambiente que ninguém deixa você falar, que ninguém quer ouvir o que você tem pra falar, você quer levantar e ir embora, você não quer ficar ali. E na próxima vez que você estiver com aquelas pessoas, você vai ficar tímido, você vai ficar retraído, porque aquelas pessoas não estão interessadas em você. E a gente se sentir desinteressante, a gente se sentir que ninguém gosta da gente, que a gente não é aceito em um ambiente, é completamente nocivo pra nós. É nocivo até pra quem é adulto. Eu aposto que se você estiver num ambiente que as pessoas não queiram ouvir a sua opinião, você vai se sentir mal. A criança também se sente. A criança ela tem uma necessidade muito maior de aceitação que você, que é adulto, porque ela está se desenvolvendo e é em casa que ela cria os primeiros laços, que ela cria os primeiros vínculos. Se em casa essa criança não se sente aceita, se em casa essa criança não se sente ouvida, as chances de que ela tenha isso ao longo da vida dela, que em outros momentos, com outras pessoas, ela carrega essa mesma sensação, é muito grande. Então, para trabalhar a timidez das crianças, nós precisamos conversar com as crianças, ouvir o que elas têm para dizer, considerar as ideias dela, lidar com a criança como pessoa, porque ela é uma pessoa pequena em desenvolvimento, sim, mas ela é uma pessoa. Então trate o seu filho como pessoa. Se você conversa com o seu marido sobre as coisas que ele tem interesse, converse com o seu filho sobre as coisas que ele tem interesse também. Não fale para a criança que você não se importa com o que ela tem para dizer, porque isso está prejudicando a autoestima dela e está possibilitando que ela acabe desenvolvendo características de uma criança mais tímida. Um jeito muito legal de estimular a criança a ter contato com outras pessoas, de estimular as habilidades sociais da criança, é em pequenas coisas do dia a dia a gente possibilitar que a criança tenha interações com outras pessoas. Por exemplo, você está no parque com seu filho e aí vocês vão comprar um sorvete. No lugar de você chegar e falar com o rapaz do sorvete o sabor que o teu filho quer ou quanto que você vai pagar, peça para a criança perguntar. Fala para a criança, pergunta para o tio do sorvete quais sabores você tem, ou fale para o tio do sorvete o sabor que você quer. Você sabe que o seu filho quer sorvete de morango, mas deixe ele falar com o sorveteiro, porque aí ele vai interagir com aquela pessoa. Na hora de entregar o dinheiro, deixa ele entregar o dinheiro, porque ele vai olhar no olho daquela pessoa, vai colocar o dinheiro na mão daquela pessoa, vai acontecer uma interação ali. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, a gente estimula a interação com as pessoas. Chega uma visita na sua casa, peça para o seu filho abrir a porta para essa visita, porque aí ele vai receber a pessoa, vai dar boa tarde, vai dar oi para a pessoa. Quando você estiver num ambiente, num momento em que você consiga deixar a criança interagir com outra pessoa, evite falar pela criança. Outro exemplo simples, a gente está no elevador, aí entra uma pessoa, a gente fala, oi fulano, quanto tempo, não sei o que lá, esse aqui é o meu filho, e não sei o que lá, a gente falou pela criança.
Dê a oportunidade para a criança falar: oi fulano, quanto tempo, não sei o que. Filho, dá oi para o fulano, fala o seu nome para o fulano. Esse aqui é o meu filho. Deixa a criança falar o nome dela, deixa a criança dar oi. Não responda pela criança.